Lucas 13, 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas casas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Amados, nesta noite, eu quero, junto com os irmãos, compartilhar um tema que me tem chamado a atenção, principalmente por estarmos chegando a mais um final de ano e que nós cremos que estamos no limiar do fim dos tempos. Pessoalmente, creio que os sinais da volta do Senhor Jesus Cristo cada vez mais são mais evidentes, e nós podemos ver que o tempo está se esgotando. Por isso, a mensagem nesta noite, o tema que eu quero compartilhar com todos é o seguinte: decida-se antes que a porta feche. Decida-se antes que a porta feche. Amados irmãos, Jesus usando aqui a metáfora aqui da porta, e olhando assim, humanamente, se existe algo com que nós convivemos diariamente, são as portas. Todos os dias da nossa vida, nós abrimos e fechamos portas. É impossível viver sem portas. Elas fazem parte do nosso dia a dia. Por isso, precisamos entender a importância da porta aqui pela qual Jesus nos ensina no plano espiritual. A palavra porta na língua grega é iuratura, cujo significado é uma entrada, lugar de passagem, abertura de acesso. Porém, devemos entender que a porta tanto se abre, como também tem a função também de se fechar. E no plano espiritual, amados, antes que a porta se feche, nós precisamos entrar por ela. Essa é uma decisão importante que precisamos tomar em nossa vida. Como eu falei, estamos chegando mais a um final de ano. Daqui uns dias
2024 já não existirá. Virá 2025. E cada vez mais que anos se passam, a porta da graça está chegando ao fim. Haverá um tempo que a porta da graça vai se fechar. Por isso eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite algumas lições nessa passagem bíblica aqui usada por Jesus, ensinada por Jesus à sua igreja, sobre a porta da salvação. Em primeiro lugar, o que essa passagem bíblica, o que Jesus quer nos ensinar primeiramente? Jesus nos ensina que aqui a porta é o acesso para a salvação. E Jesus aqui no texto que lemos, ele próprio é a porta da salvação. Abram comigo aí João capítulo 10, versículo 7 ao versículo 9. João capítulo 10, versículo 7 ao versículo 9. Que nos diz assim, João 10, versículo 7 ao versículo 9. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Versículo 9, Jesus reforça novamente: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, preste atenção, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então, nessa passagem bíblica, amados, aqui de Lucas, primeiramente, Jesus nos ensina, essa metáfora lá da porta aqui, usada por Jesus, que a porta nos ensina sobre o acesso da salvação. E Jesus aqui em João 10, ele, ao falar acerca de si mesmo como a porta, ele está usando o Salmo 118, versículo 20, que nos diz assim: esta é a porta do Senhor, os justos entrarão por ela. Então Jesus aqui, ele está citando o Salmo 118 e o versículo 20. Irmãos, Jesus, ao declarar-se a porta, Jesus se mostra como o único acesso para a salvação. Porém, reconhecer apenas que Jesus é a porta não é suficiente. Porém, também, estar perto da porta também não é suficiente. É necessário entrar por esta porta pela fé. Todas as pessoas em geral têm fé, creem em algumas coisas. E ainda que usando a metáfora aqui da porta, você pode ter um molho de chaves. Todas as chaves podem ser parecidas. Porém, só uma dessas chaves abrirá a porta da sua casa. Cada uma é específica. E no plano espiritual não é diferente. A chave correta que abre a porta para a vida eterna se chama a fé salvadora em Cristo Jesus. Normalmente as pessoas que estão no mundo querem usar duas chaves para abrir as portas do céu: o mero conhecimento intelectual ou a fé temporária. As pessoas querem usar a razão humana para ter acesso à porta da salvação. As pessoas querem usar
a chave para esta porta apenas para os benefícios pessoais aqui neste mundo, uma enfermidade, uma dificuldade econômica. Mas isso não é fé salvadora. A fé salvadora é aquela que, quando nós depositamos e cremos tudo aquilo que Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário. A fé salvadora é confiar somente em Jesus Cristo para a salvação eterna. As pessoas estão indo e muitos estão pregando aí uma fé que não é a fé salvadora. Venha para Jesus, resolva os seus problemas. Mas primeiramente, a fé bíblica, a fé que salva, é a fé quando nós depositamos em Jesus Cristo para sermos justificados diante de Deus. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim: tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos salvos. Esta é a fé salvadora. É a fé que justifica. É a fé que purifica. É a fé, como nós vamos ver mais adiante, é a fé que traz renúncia para as nossas vidas por amor a Jesus Cristo. Então, amados, essa passagem bíblica aqui, primeiramente, a porta nos ensina sobre o acesso à salvação. Você quer ter acesso à salvação? Creia em Jesus Cristo. Não apenas saiba que Ele é a porta. Não apenas esteja perto da porta que é Jesus Cristo, mas tome uma decisão por Cristo hoje na sua vida. Decida-se por Cristo. E como Jesus Cristo diz, lá em João capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Estará seguro. Mas, em segundo lugar, o texto também nos mostra e nos ensina uma segunda verdade. É que a porta nos ensina a importância da renúncia. Versículo 24, de Lucas, capítulo 13. Veja o que é que diz. Respondeu-lhe, perguntaram a Jesus: Senhor, são poucos os que são salvos? E no versículo 24, Jesus responde. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amados, aqui neste versículo, acerca desta metáfora da porta, nos ensina a importância da renúncia. Não caiamos no erro de achar que entrar pela porta da graça vai nos proporcionar apenas momentos de alegria e de prosperidade. Mas, muitas vezes, o entrar pela porta da graça exigirá de nós a renúncia do nosso próprio eu. Aí mais adiante, veja o que é que diz Lucas 14. Lucas 14, versículo 33. Veja o que é que Jesus Cristo diz, mostrando que seguir a Cristo exige a abnegação, renúncia.
versículo 33, Lucas 14, 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, esta palavra aqui não é a palavra do pastor Valdes. São palavras do Senhor Jesus Cristo. A graça é um presente de Deus. Mas a graça de Deus também exige de nós, sabe o quê? Renúncia do nosso eu. Renúncia dos nossos desejos. Renúncia de tantas coisas que nós devemos largar, deixar por amor a Jesus Cristo. Por renúncia, amados, podemos compreender o entregar nossa vida totalmente a Deus. É colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas, tendo Ele como nosso Senhor, tendo Ele como nosso Salvador. Se dispor a escutar a sua voz, a aprender a sua palavra, a obedecer a sua palavra, está escutando os seus ensinamentos. É deixar para segundo plano as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos e agarrarmos aos desejos e à vontade de Deus em primeiro lugar para as nossas vidas. Isso sim é renúncia. Isto sim é abnegação. Por isso, como nós vimos aqui em Lucas 14, 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. As pessoas hoje querem seguir a Cristo de toda forma, de todo jeito, não quer renunciar a nada. Não, irmãos. O evangelho que eu conheço, o evangelho que eu creio, é o que está nas Escrituras. É o evangelho de abnegação. É devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo. E por amor a Ele, eu devo renunciar os meus desejos, os meus planos, e colocar os desejos e os planos de Deus primeiramente em minha vida. É por isso que Jesus, ensinando também, Mateus citando, também Jesus Cristo, lá em João 7, ou melhor, Mateus 7, versículo 13 e 14, se você quiser abrir, me acompanha aí, por favor. Mateus 7, versículo 13 e 14, veja o que é que diz. Mateus 7, versículo 13 e o versículo 14. Nos diz assim: entrai pela porta estreita, versículo 13. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Irmãos, Jesus mostra aqui o contrário da porta estreita e do caminho estreito. Temos a porta larga e o caminho largo. A porta larga e o caminho largo, todos podem entrar. Andar por este caminho sem nenhum constrangimento ou exigência. Este está aberto para todos, segundo Jesus Cristo. Porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela. Porque são muitos. Nesta porta, amados, ao contrário da porta estreita e do caminho estreito, a porta larga e o caminho largo, todos podem entrar sem nenhum problema. Anda por esse caminho sem nenhum constrangimento, sem nenhuma renúncia, não exige nada, importa que você esteja caminhando. Jesus Cristo disse:
Esse é o caminho que conduz à perdição. São palavras do Senhor Jesus Cristo. Nesse caminho largo, tudo é permitido, nada é proibido. Esse caminho largo oferece ao ser humano diversões, prazeres, luxúrias e tantas outras coisas. Ao longo desse caminho, que é largo, que é espaçoso, as pessoas celebram seus prazeres, curtem sua vida, sem se negar em nenhum momento. Na minha vida, mando eu sei o que estou fazendo. Irmãos, desde a época de Jesus, por isso que a Bíblia é atual, e principalmente nos dias atuais, estamos vivendo numa época onde o lema é: cada cabeça, uma sentença. Estou errado? Cada cabeça, uma sentença. Mas esse caminho tão disputado vai conduzir muitos à perdição. E seu fim é trágico. Vai desembocar lá no inferno, segundo Jesus, onde haverá pranto, choro e ranger de dentes. Porém, a porta e o caminho estreito passa pela renúncia, exige transformação de vida e dedicação, amor abnegado ao Senhor Jesus Cristo. Ao entrarmos pela porta estreita, pelo caminho estreito, preste atenção no que eu vou dizer. Quem entra por essa porta estreita, por esse caminho estreito, jamais será o mesmo. Será transformado de dentro para fora. Não tem como. Eu lendo uma história interessante, um artigo bem interessante acerca da conversão de um ex-canibal. Eu vou ler aqui para os irmãos, que diz assim: li uma história de um ex-canibal que estava sentado perto de um belo caldeirão, onde ele fazia os seus sacrifícios para se alimentarem de seres humanos. Um caldeirão bem grande, e este ex-canibal estava lendo uma Bíblia. Diz o artigo: foi neste ponto que chegou um antropólogo, zombou daquele ex-canibal e disse... O antropólogo falou para o ex-canibal: você sabia que os homens modernos de hoje rejeitaram este livro, no cerca a Bíblia? A Bíblia não passa de um amontoado de mentiras. Você não deve desperdiçar seu tempo lendo este livro. E aquele ex-canibal olhou para aquele antropólogo de alto a baixo e lentamente respondeu: Senhor, se não fosse este livro que eu estou lendo aqui, a Bíblia, ter me transformado, você já estaria fervendo neste caldeirão. E é isso, amados, o que a palavra de Deus faz conosco. Quem entra pelo caminho e pela porta estreita, este nunca mais será o mesmo.
Haverá uma transformação de dentro para fora. Novos costumes, novos hábitos, novas palavras, novas amizades, e aí vai. Isso sim é que está caminhando, esses que estão caminhando pela porta estreita e o caminho estreito. Nunca mais estes que acertam o caminho estreito e a porta estreita, nunca mais serão os mesmos. Haverá uma transformação para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto, você que está me ouvindo aqui nesta noite, você já passou por essa transformação? Você já entrou pela porta estreita e o caminho estreito? Você já parou para pensar e você vai dizer, será que eu estou num mundo totalmente diferente, onde eu falo as verdades da Bíblia e o povo acha que não é nada? Será que eu sou rejeitado na minha família, porque eu sou um cristão e vivo em santidade, separado de tudo aquilo que Deus condena nas Santas Escrituras? Se isso estiver acontecendo com você, você acertou o caminho estreito e a porta estreita. E daqui para frente é só caminho estreito e porta estreita. É tanto que uma porta estreita só passa um de cada vez. É cada um individualmente, vivendo em santidade com o seu Deus que lhe chamou, que lhe agraciou, para que acertasse esta porta que se chama Jesus Cristo. Esta é a segunda lição que o texto aqui de Lucas nos ensina acerca da porta da salvação. Nós já vimos, a porta nos ensina sobre o acesso da salvação, que é Jesus Cristo. Em segundo, nós vimos, a porta nos ensina a importância da renúncia. Mas em terceiro lugar, a porta nos ensina que a oportunidade para entrar nesta porta é limitada, tem limites. Versículo 25. Veja o que é que diz. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá, não sei de onde sois. E no versículo 26 e 27 é algo interessante nós lermos também, que diz, então direis, comíamos, bebíamos na tua presença e ensinava em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós os que praticais iniquidades. Terceira lição da porta. Ela nos ensina que a oportunidade é limitada. Amados irmãos, o que é uma oportunidade? Uma oportunidade é uma ocasião favorável. Quando temos a opção de tomar uma decisão que pode mudar os rumos da nossa vida para sempre. Existe um tempo de Deus chamado tempo da oportunidade, que alguns até chamam o período em que nós vivemos, o período da graça de Deus. É o tempo no qual Deus estende uma oportunidade para os seres humanos serem salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Porém, esta oportunidade, segundo as Escrituras, tem limite. Essa porta, segundo Jesus falou aqui, irá se fechar. Irmãos, tem muitas pessoas pensando que a porta da graça
jamais se fechará. Mas a própria expressão, como eu falei anteriormente, porta, indica que haverá um limite. Ela tanto abre, como também ela se fecha. Então, não haverá mais possibilidade de salvação para ninguém quando esta porta da graça se fechar. Como diz aqui no versículo 5, a parte B, muitos vão começar a bater: Senhor, abre-nos a porta. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Irmãos, aqui é um ensinamento profundo para todos nós. E essas pessoas que Jesus aqui ilustra para nós podermos entender um pouco. Então direis: comíamos, isso é Jesus dizendo, viu? Que eles vão dizer: comíamos e bebíamos na tua presença. Estávamos na tua presença. Lembra do que eu disse lá no início? Não adianta saber que Jesus é a porta ou está perto desta porta. Comíamos e bebíamos na tua presença. E ensinavas em nossas ruas. Ouvi a tua voz, Senhor. Mas ele vos dirá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Estes aqui que Jesus está dizendo, nunca renunciaram a nada por amor de Jesus Cristo. Continuaram nas mesmas práticas, ouvindo Jesus Cristo. E naquele grande dia, Jesus diz: quando fechar a porta, muitos vão dizer estas palavras. São palavras de Jesus Cristo. Irmãos, tem coisa mais triste para uma pessoa de passar toda a sua vida ouvindo sermões, mensagens, estudos da Bíblia Sagrada, e quando naquele grande dia se deparar com estas verdades aqui que Jesus ensinou. Irmãos, o Evangelho é para salvar pecadores. E um exemplo bem claro disto também, Jesus nos mostra que assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. E como foi nos dias de Noé? Jesus disse: todos comiam, bebiam, se casavam e davam-se em casamento, quando de repente veio o dilúvio sobre toda a terra. Mas um fato interessante que eu quero destacar aqui nesta noite é que antes do dilúvio, os homens também pensavam que o que foi profetizado, a Bíblia diz que Noé foi um pregoeiro da justiça, pregava o Evangelho. Aquilo que Noé estava pregando, muitos naqueles dias, na geração de Noé, achavam que nunca iria acontecer. Como muitos também estão pensando nos nossos dias. Até que veio o dilúvio, e Noé e sua família entrou na arca, e sabe o que foi que aconteceu? Noé não fechou nem a porta. Quem fechou a porta da arca foi Deus, não foi Noé. Abram comigo aí, Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7, versículo 15 e 16. Veja o que é que diz. O capítulo 7 começa, né? Deus dando a ordem para entrar na arca. E quando chega no versículo 15 e 16 diz: de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea, os que entraram
de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Noé não fechou a porta da arca. Quem fechou a porta da arca foi Deus. Da mesma forma, Jesus Cristo está voltando. A porta da graça vai se fechar. E quem não acertou a porta estreita e o caminho estreito vai perecer como aquela geração na época de Noé. Tem muitos que estão pensando, isso é coisa de crente. Já se passaram mais de 2000 anos, nada aconteceu. Mas Pedro também, em sua segunda carta, lá no capítulo 3, versículo 3 ao 6, diz o seguinte: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, veja só, virão escarnecedores com seus escárnios, andando às suas próprias paixões e dizendo: vai acontecer, viu? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí Pedro vai mostrar e dizer: porque estes que falam isso, que irão falar isso quando Jesus estiver voltando, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio perecer o mundo daquele tempo, afogando-se nas águas. Vai ser da mesma forma como Jesus Cristo falou. Muitos vão escarnecer, como muitos escarneceram com Noé na época que ele disse que viria o dilúvio e Deus iria acabar a terra. Muitos estão escarnecendo. E esta palavra é para você nesta noite, que ainda não tomou uma decisão. Não escarneça do Evangelho de Jesus Cristo. Você está achando demorado? Como nós vimos hoje pela manhã, 1000 anos para Deus não é nada. Para nós é que parece muitos anos, porque nós somos limitados. Deus, Ele é eterno. A vinda do Senhor Jesus Cristo está prestes, está batendo as portas. Jesus virá, eu creio, por isso é que eu falo. E isto é um alerta para você que não tomou a decisão de entrar pela porta estreita, do caminho apertado. Vale a pena viver mortificando os feitos da nossa carne, negando ao nosso eu, negando os nossos desejos, fazendo a vontade do Senhor primeiramente, e não a minha vontade primeiramente, praticando os desejos do Senhor na minha vida em primeiro lugar, e não os meus desejos. Vale a pena ser cristão, vale a pena viver uma vida de renúncia, vale a pena viver uma vida de santificação, porque o Senhor virá e vai pegar um povo santo, exclusivo, que Ele tem chamado pela sua palavra. Espero que você que está ouvindo essa mensagem nesta noite não esteja dentre aqueles que vai bater e vai ser tarde demais. Portanto, amados, a palavra de Deus diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação. Se você ainda não se decidiu entrar ou entregar sua vida a Jesus, decida-se hoje, é Ele que está te chamando. Portanto, amados irmãos, eu finalizo dizendo o seguinte, e concluo este sermão desta noite dizendo o seguinte: a Bíblia nos ensina que a vinda de Jesus Cristo está próxima. Os sinais são evidentes. Todo olho já está contemplando. E quero dizer o seguinte: a porta fechou-se para aqueles homens ímpios, corruptos,
violentos da geração de Noé. A porta fechou-se, como Jesus em outra parábola também conta, para as 5 virgens imprudentes que não se prepararam para o encontro do Senhor Jesus Cristo. A porta da graça daqui a pouco se fechará para aqueles que se recusarem a se decidir para Jesus Cristo. Enquanto essa porta que Deus pôs diante da sua igreja aqui na terra estiver aberta, o seu povo não pode ficar esperando que as coisas aconteçam. Jesus é a porta de entrada para os que buscam refúgio. A igreja deve proclamar que Jesus é a porta de saída para aqueles que procuram um lugar na seara do Senhor para trabalhar para o Senhor. Se você ainda não se decidiu para Cristo, reconheça o tempo da oportunidade. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Hoje é o dia da salvação que está aberta para todos e principalmente para você que está ouvindo esta mensagem. Mas também eu tenho para lhe dizer: haverá um dia que Jesus virá buscar a sua igreja e essa porta irá se fechar. Aproveite a oportunidade que Deus está lhe dando. E para nós que já somos crentes, salvos em Jesus Cristo, reconheça o tempo da oportunidade para servir a Deus, andar na sua presença, continuar renunciando, jogando fora tudo aquilo que Deus pede a mim e você em total submissão a Ele. Aproveitemos o tempo que se chama hoje para falar e levar Cristo àqueles que estão perdidos neste mundo. Esta é a mensagem de Deus para a sua igreja aqui nesta noite. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.